E aí, turma, tranquilidade, como estão? Estou passando por aqui para fazer mais esse registro desse projeto que eu tenho feito, que eu mencionei no último vídeo, né? Um driver de kernel que estou fazendo aqui no Visual Studio. Já vai em quase 1.600 linhas de código. Mas eu estou num ponto aqui que eu finalmente posso fazer uma demo e falar para vocês do que se trata, né? Pelo nome aí, meio sugestivo, o pessoal já pode até ter uma ideia do que se trata, né? Mas é isso, é uma solução a um problema que eu tinha, que é de antivírus, né? Eu não confio muito no que os antivírus que já existem no mercado fazem, né? Eles são uma caixa preta e você não sabe muito bem como eles funcionam. E eu sempre fui muito fã de projeto open source. E aí existe um antivírus open source, que é o Clamave, esse rapaz aqui, que é um antivírus muito antigo projeto, inclusive, muito interessante, só que ele tinha um defeito, na minha opinião, pelo menos no Windows, né, que eles vieram a sanar isso depois no Linux, que é talvez o público que eles tenham mais interesse, né, que é a questão do proteção em tempo real, né, o Real Time Protection, né, aquela coisa que você vai detectar o vírus na hora que você vai executar o programa. E isso é uma coisa que não tem no Windows, embora tenha a versão para o Windows, né, ele é simplesmente para você escanear um diretório, né, escanear um arquivo. Ele tinha essas funcionalidades apenas, mas não tinha a funcionalidade que eu considero a mais importante, crítica, que é a de proteção em tempo real. E aí eu comecei esse projeto meio que para aprender como programa um driver de kernel e ver até onde eu ia conseguir, né? Que eu estou chamando de Sentinela, Sentinela Zero Trust. Depois vocês vão ver a página não, né? A janela principal. Eu vou lançar isso tudo no GitHub, eu ainda estou organizando. Mas, enfim, basicamente eu já tenho, graças a Deus, depois de muito sofrimento, ele já carregado e rodando no meu kernel, sem dar tela azul. E eu vou fazer aqui uma live demonstração. Aqui é o diretório que eu estou agregando os arquivos. Aí eu fiz essa pequena interface que também faz às vezes de daemon, do, né? Ele é o daemon do sistema que integra com o driver. É uma arquitetura que eu vou explicar melhor, mas por causa da limitação do que você consegue fazer dentro de um driver, eu tive que criar um daemon que roda como um processo de usuário, e aí ele tem acesso a bem mais recursos. E aí eu consegui implementar toda essa questão de concorrência e múltiplas threads para o Clamave ficar mais ágil enfim, adaptado para essa função de proteção em tempo real. Do jeito que está agora com o kernel carregado aqui, ele está no modo, vamos dizer assim, de bypass. O kernel está lá dentro do kernel, né, o meu drive está no kernel, mas não está ativo. Ele só está ativo quando a GUI está funcionando e assim estabelece a comunicação com o driver e com o daemon, que também existe o daemon do Clamave, que no Windows, a versão do Windows do Clamave tem um daemon. E aí eu faço essa software que fica no meio. Pronto, essa aqui é a janela. Ele já faz uma checagem inicial aqui, né, de vários arquivos críticos. E tenta fazer a atualização do banco de dados do Clamave, né, que no meu caso está aqui nesse diretório. Você pode alterar nessa interface que eu fiz aqui bem crua, usando o Qt6. Você pode que eu vim alterar a pasta, mas enfim, não é o caso, está na pasta certa. Aqui tem um botão para você pedir para ele atualizar, embora ele já tenha atualizado, você pode, em um outro momento aí que você queira fazer alguma coisa, atualizar ele manualmente. Mas ele também já está programado para fazer atualizações de 6 em 6 horas. Ó. Aqui no caso a próxima atualização vai ser o meio-dia, né? No horário do meu sistema, daqui a pouquinho. Mas enfim, vou fazer a demo, que é o seguinte, eu tive que... Como é que se testa um software de antivírus? Né? Muitas pessoas sabem, mas para outras pode parecer uma surpresa. Existe a indústria de antivírus, criou a solução que é um programa teste totalmente inofensivo chamado EICAR. É um padrão que foi criado lá atrás, na época do MS-DOS. E ele é um arquivo .com que não se executa no Windows.
né? Não tem como se executar. Então eu meio que tive que criar uma maneira de modernizar ele, então eu criei duas versões dele, na verdade três. Essa aqui, que é simplesmente um arquivo 7-zip auto-extraível, né? Usando o módulo de self-extractor, né? E dentro desse arquivo 7-zip, se a gente verificar, tem aqui o arquivo AIK compactado. Não tem nada aqui que vai executar nem nada, simplesmente ele é compactado dentro de um arquivo, dentro de um self-extractor. Eu fiz também uma versão 32 bits de um executável que mostra uma mensagem na tela, se ele conseguir executar, né, o que ele não deve, porque o antivírus deveria barrar. Né? Ele também tem, como o nome sugere aqui, ele também tem a string que eu consegui embutir aqui dentro. E também criei uma versão DLL para testar quando o binário ele está limpo. Na verdade, esse binário aqui não tem nada de errado nele, ele simplesmente é um binário que carrega uma DLL. E nessa DLL é que está o problema. E aí, para testar essa função também, né, do antivírus, para poder ver se está tudo funcionando direitinho. Então, aqui na minha interface, a cada arquivo novo que ele for testando, vai aparecendo aqui uma linha nova. Deixa eu forçar aqui a execução desse primeiro aqui, vamos pela ordem. Dei Enter, ó, tá girando aqui, né, pensando. No caso, o antivírus já está checando nesse momento. E não deve aparecer janela, não deve aparecer resultado, esse processo deve ser bloqueado se o antivírus funcionar com sucesso. Está demorando um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas vamos lá, vamos dar uma chance pro menino. Olha, funcionou. O arquivo não pôde, e aqui um aviso, Sentinela Zero Trust, vírus bloqueado com sucesso. Ok, ele é uma pequena coisa que eu ainda não sei bem, que quando ele detecta executáveis, ele mostra dois avisos. Isso aqui, eu não sei se tem a ver com a maneira que eu capturo lá no kernel, ele gera duas mensagens, mas enfim. Esse primeiro ele conseguiu barrar, vamos testar esse segundo agora. Eu acredito que o segundo vai ser mais rápido. Ele também barrou, que é um erro geral de quando você não consegue acessar, né, o erro genérico que retorna, que o processo não foi permitido. E aqui, como foi um executável, ele notificou duas vezes aqui. Beleza, e agora o terceiro teste de um binário que está limpo, mas que carrega uma DLL que tem um processo malicioso. Então aqui uma simulação, né, que é o iCar, como eu expliquei inicialmente, ele não é malicioso, ele é só uma solução da indústria para testar antivírus. Ele é totalmente inofensivo, mas vamos lá. Testando aqui a terceira versão, ele está aqui ó, tentando carregar, fazer o side, que se chama de ataque de side loading. E mais uma vez, ó, ele foi bloqueado. Dessa vez, pela maneira que o meu driver de kernel funciona, para bloquear uma DLL, você tem que terminar o processo depois que ele está executando. Então não tem aquela janela de erro, não foi possível executar, né? Tipo isso, porque ele já está executando. Então ele simplesmente silencia o processo, ele mata o processo. E aqui, na GUI, temos os registros de toda a atividade. Ó. Duas notificações, que isso que eu já vou descobrir porque ele gera essas duas notificações, mas enfim, isso aqui é uma demo, uma versão muito preliminar, porém funcional. Aqui ele mostrando que o executável era limpo e o DLL foi barrado. Eu vou executar aqui uma outra coisa para mostrar que ele permite executar arquivos oficiais sem problema nenhum. Por exemplo, se eu vim aqui executar o CMD, pronto, ele nem pegou o CMD porque o CMD já está. Uma outra característica aqui, eu vou explicar direitinho, ó, ele conseguiu interceptar outras coisas que foram chamadas durante esse processo aqui de eu acessar o toolbar e tal. Tá até aqui, coisas internas do Windows. Olha, ele tentou usar o Cortana e tal, então tudo isso foi checado. E aqui já aproveito para explicar outra coisa, que para a checagem ser rápida, nem sempre eu checo com o Clamave. Eu primeiro checo o certificado do executável para tentar descobrir se ele é um arquivo proveniente da Microsoft, um arquivo original. E essa checagem para mim é o suficiente, que já mostra que aquele arquivo ali é o original que veio da Microsoft, que não foi alterado. Se ele for alterado um byte sequer, um bit sequer, essa checagem aqui já falha. Né? Se alguém inserir qualquer coisa maliciosa nele, alterar um bit sequer, essa checagem aqui já falharia.
Então, o fato dessa checagem que está dizendo que o certificado foi ok, já garante para mim que é um arquivo original proveniente da instalação do Windows ou de fonte confiável da Microsoft. Aqui no caso desses executáveis, eles não têm certificado, como a maioria dos executáveis, né, fornecidos por terceiros não vão ter certificados, né, assinados pela Microsoft, nem por seus parceiros confiáveis. Então, ele checa com antivírus mesmo, no caso o Clamave. E aqui o Clamave flagrou. Deixa eu aumentar esse campo aqui. Não dá para aumentar muito não, por causa da limitação de como eu programei aqui a interface. Eu tenho que arrastar aqui para o lado. Dá para aumentar mais um pouquinho. EIK, assinatura de EIK, não é um vírus verdadeiro, é só um teste. Mas do jeito que está aqui, a tecnologia está toda no lugar, já está pronto para pegar um antivírus de verdade. Então eu vou estar progredindo nesses testes para conseguir amostras de malwares real para tentar descobrir o quanto efetivo a minha solução estaria sendo. Né? Nesse caso, eu já faria esses testes no ambiente mais controlado, que aqui é minha máquina mesmo. Eu estou rodando a minha máquina, por isso que eu estou rodando apenas simulações aqui, que são válidas, que demonstram completamente a que está executando de acordo com a função. Né? Ele está parando o processo, no caso das DLLs, ele está matando o processo, que já foi permitido antes, mas depois ele percebeu que o DLL que bloqueia, né, o processo, então ele mata o processo. Ele não viu a janela. Se esse processo aqui executasse, que a gente pode fazer isso, eu posso fazer esse último teste, que é mostrar o que esses processos teriam feito se o aplicativo não estivesse rodando. No momento, na minha arquitetura atual, se eu fecho aqui o aplicativo, essa janela vai demorar um pouquinho para fechar ainda, porque ele tem que coordenar o fechamento junto com o driver e com os workers, né? Ele trabalha com 4 workers nessa minha máquina, e aí ele tem que coordenar isso, demora um pouquinho, ainda vou afinar esse código, mas assim que ele fechar, o driver ele entra em modo de bypass, e aí eu vou poder executar novamente esses mesmos binários, e a gente vai ver que eles, embora inofensivos, eles vão executar. Né? Eles vão, se fossem binários maliciosos, eles fariam a sua coisa, e antes eles não poderiam ter feito porque eles foram bloqueados. E aí eu vou demonstrar aqui o que é que eles fazem, né? Afinal, pronto, já deu tempo dele sair do meu executável. Esse primeiro, nada mais que nada menos que ele iria extrair aqui o arquivo original do AIK. Então vamos executar ele. Olha, apenas um self-extractor, extrair. Pronto. Só isso. Ele extraiu o arquivo, que é um arquivo que os antivírus flagram como vírus, que é um arquivo de teste original criado lá atrás como o formato original para arquivos MS-DOS apenas. Né? Inclusive, até mostro aqui no tooltip, ó, que ele é para MS-DOS, tá vendo? Aplicativo do MS-DOS. Se eu tentar executar aqui ele diretamente, ele não funcionaria. Né? Tá vendo? Por isso que eu tive que criar versões diferentes, modernizadas. Então vamos tentar essa versão aqui para o Win32, né? Porque seria a versão mais modernizada desse aqui. Que replicava o que ele faria, mais ou menos. Né? Pronto. Ele abre a janela e fecha, porque eu fiz isso num comando, né? Ele fecha o comando depois que executa. Vamos abrir aqui no comando para fazer aqui o teste de novo. EIK. Pronto. É isso aí, ó. EIK. Tá vendo que ele mostra essa mensagem aqui, ó, se você consegue ler isso, seu antivírus falhou em detectar a assinatura EIK, porque agora não está rodando antivírus, mas antes estava e a gente não chegou nem a mostrar essa janela, ele foi totalmente bloqueado, dizendo até inclusive aquela mensagem de que no Windows não conseguia acessar o item, né, acessar o executável. Vamos tentar agora o ataque de sideload. E tá vendo, ó, ele executa, chega até o fim, carregado na memória, e aqui um avisozinho. Eu também programei ele para abrir o Opera, mas a página que eu pedi para ele abrir não existe ainda, então enfim, é por isso que eu fechei a Opera. Mas ele abriu ali porque ele está simulando o comportamento ali que seria um comportamento de malicioso, né? Abrir alguma coisa, te mandar para algum lugar. E principalmente se você consegue ler isso, o seu antivírus falhou. E no caso, agora, o antivírus está desligado. Mas antes ele atuou e impediu dessa janela aparecer. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou meio longo, mas eu consegui aí. Estou muito satisfeito com o resultado. Deu bastante trabalho. Para quem
fizer, assim, quiser saber mais, eu vou estar postando mais, mas assim, foi um mês aí por baixo de trabalho contínuo para conseguir chegar onde eu estou. E estou muito satisfeito. Foi um aprendizado. Eu fiz apenas para aprender a programar C++ e cheguei até aqui. Eu acho que não vou parar. Então me digam aí se vocês acham que ficou legal, se vocês se veem usando isso, se alguém está interessado a testar, dicas de como eu posso testar. É isso aí, pessoal. Estou aqui e vou continuar postando vídeos aí numa regularidade. E obrigado aí pelo interesse. Valeu e até a próxima.